E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Saindo do Chalé do Queijo e rumo a Varginha. Assiste a nossa vinhetinha que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Até mais! Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Meus amigos, aqui é o Marco Azzi, diretamente do sul de Minas Gerais, na cidade aqui de Paraguaçu. Temos aqui uma moto custom. Isso aí, lindões. Bikers? E vamos lá para o nosso papo de estrada. Meus amigos, Marcão, o que nós vamos falar hoje? Queridões, hoje nós vamos falar sobre permissibilidade. Tá louco, Marcão? Permissibilidade. Permissibilidade. Isso aí. Meus queridões, isso me lembra muito as minhas aulas de sociologia. Pessoal, você tem um sujeito na sociologia chamado Max Weber. Eu falava assim, Max Weber, né? E o Max Weber, olha o cara, olha o cara. Isso aí. E o Max Weber, ele fala muito sobre ato social. Nós, seres humanos, somos atores sociais. Sério mesmo, Marcão? E daí? Olha o avião. Vamos lá. Um T6 da FAB. Vamos lá. E ele divide, né, esses atos sociais em três questões. Existe a ação pura e simples, existe a omissão e existe a permissão. Isso é interessante. E qual que seria a diferença entre isso? Eu acho até interessante, porque aí nós podemos refletir também sobre aquela baderna que aconteceu em Brasília, tá? Porque ocorreu esses três elementos. Evidentemente que existiram atos, ações, né? E ações criminosas, tudo bem? E essa ação criminosa, ela tem um reflexo social, ou seja, ela está dentro de um estatuto social. Sabia que o Corolla ia fazer isso. Só que aqui é muito buraco e eu não vou ficar fazendo graça para Corolla, né? Mas, ou seja, ele fez ali atrás uma ação, mas não foi apenas uma ação em si. Ele cometeu uma omissão.
O que é essa omissão? Ele omitiu a faixa dupla, contínua, né? Então logo ele incorreu também numa infração tipificada no nosso Código de Trânsito brasileiro, estando sujeito à lei. E como o próprio Max Weber diz, quem é o tutor da força, quem é o tutor desta violência de multá-lo, de apreender o seu carro e etc e tal, é apenas o Estado. Ou seja, a única pessoa que pode garantir a lei ou fazer justiça é o Estado. Aí você pode dizer assim, mas o Estado é isso, o Estado é omisso, o Estado é aquilo. Meus amigos, ninguém está dizendo aqui que o Estado é perfeito. E por isso mesmo que a nossa consciência acerca do próprio Estado é interessante. Ó, espideiros, uau! Estão omitindo a velocidade prevista legalmente para essa pista. Mas tudo bem. Então, a ação social nós fazemos todos os dias. Indo na padaria, comprando o nosso pãozinho, pagando ele, retornando, adentrando sobre a nossa casa, da nossa propriedade ou sobre um contrato de locação. Não é verdade? Isso são ações sociais. Por quê? Porque você pode até negar a sociedade, mas você está inserido na sociedade. Você pode negar parte da sociedade, mas a sociedade está intercambiada, interconectada. Não existe essa questão de um governo governar apenas para aqueles que votaram nele, mas um governo que está governando por todos. Então não tem nada desse negócio, ou eles se adequam, ou vão embora. Não é bem assim, não é tão simples. Então agora o Marco está nessa estrada que parece que é um pouco solitária, mas eu estou numa ação social. Essa estrada foi construída com dinheiro social. As regras que foram instituídas nessa estrada foi através de uma ação social. Por isso mesmo são institutos ou instituições de natureza social. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas, meu amigo, você está no mesmo balaio. Você pode não concordar com o imposto. Não será por isso que você não terá de pagá-lo. E se você omitir, você está cometendo o quê? Uma infração. Desde um ato infracional com um menor de idade até mesmo um crime, quando há uma responsabilidade civil e penal completa, a maioridade penal. Então isso é interessante, meus amigos. Agora existe uma coisa que isso é inevitável, que nós temos que conversar, que é a permissibilidade. Eu disse para os senhores, ou seja, você tem a ação, você tem a omissão e você tem a permissão. Há muito tempo atrás, né, algum tempo atrás, nem foi muito, né, se a gente for ver pela linha cronológica do tempo, o racismo foi instituído como crime. Legal ver as Big Trail andando com os custonzeiros, cara. Que legal, cara. Massa. Isso aí é uma quebra de paradigma. Muito legal. Então o que acontece, meus amigos? Na época onde o racismo ainda não era capitulado como um crime, hoje ele é um crime de fato. Tudo bem? A injúria racial, hoje ele é um crime mesmo, categorizado, né, de forma explícita, aonde as pessoas
permitiam piadas racistas, permitiam essas injúrias raciais. Então isso que eu acho muito interessante, porque as pessoas falam, não é crime, então pode-se fazer. A mesma forma, por exemplo, de que o assédio moral dentro das empresas, quando ele não tinha uma categorização, pessoas permitiam que o patrão humilhasse seus empregados. Da mesma forma, por exemplo, meus amigos, que muitas das vezes as pessoas permitiam que outras furassem a fila. E a partir do momento que a gente vai permitindo isso, a sociedade ela vai se estabelecendo dentro desta conveniência, dentro desta corruptela moral. Então, muitas das vezes, olha para vocês verem, quantas vezes vocês veem um camarada parado indevidamente numa vaga de idoso? Ele não é idoso, ele não tem autorização, ele não tem a tarjeta, a placa para o carro e não tem nem idade para isso. É omissão por parte desse sujeito, portanto ele pode ser punibilizado, porque ele está usando um espaço indevidamente, na qual ele não está autorizado. Ah, mas é só um minutinho. Não, a partir do momento que você parou, já está incorrendo em omissão, é uma ação criminosa. Aí ele fala, mas eu não sabia que era assim. Não, a partir do momento que você tem a maioridade, né, está valendo a seguinte regra: ainda que você não tenha ciência da lei, a lei está valendo. Então, você pegar e alegar o desconhecimento da lei não tira o caráter punitivo dela sobre a sua ação. Então o que acontece, meus amigos? Aqueles que passam e falam não é comigo, então dane-se, são os permissivos, ou seja, pessoas que falam assim, ah, eu não vou me meter em confusão. Pessoas que veem alguém injuriando alguém e permitem. Pessoas que veem uma mulher sendo assediada e deixam passar, são os chamados permissivos. E aí o Max Weber fala exatamente sobre isso. O Weber fala, olha, essa permissibilidade não é boa, porque uma hora esse tipo de comportamento bate na sua porta. Então é como uma frase que eu já li numa obra que fala assim: na época lá do nazismo, os nazistas perseguiram os judeus. Não era judeu e eu não fiz nada. Depois os nazistas perseguiram os ciganos. Eu não era cigano e eu não fiz nada. Daí os nazistas perseguiram os homossexuais. Eu não era homossexual e, portanto, não fiz nada. E aí um dia eles perseguiram pessoas como eu. E aí ninguém fez absolutamente nada por mim. Isso não é terrível, meus amigos? Isso não é algo, no mínimo, triste? É triste. Mas, Marco, eu vou bancar o super-herói? Não. Mas chega para uma autoridade, para um militar, por exemplo, e fala, olha, está acontecendo isso. No caso de um boletim de ocorrência, ofereça para ser testemunha. Porque tudo que o algoz precisa é da sua permissão. Tudo. Se você sabe, por exemplo, que estão cometendo um crime em determinado lugar, existem as denúncias anônimas, faça. Você está ajudando uma comunidade inteira através disso. Compreenderam, meus amigos?
Você está ajudando toda uma comunidade a melhorar. Meus queridões, permissibilidade, permissão, não é brincadeira, né, meus amigos? Então, mesmo que na lei não esteja expresso o crime, nós temos que pegar e ser no mínimo cidadãos e ajudar com que a nossa sociedade evolua, até mesmo nas suas leis. Espero que o vídeo tenha servido aí para conscientizar os senhores. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like. Meus amigos, dê o seu like maroto. Ao mesmo tempo, queridões, se inscreva no canal. Se inscreva, meus amiguinhos. Ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, rapaziada. Fui.